Oiê! Oi, pessoal, boa tarde. Gente, desculpe os meus recursos. Eu até procurei, eu até consegui com a minha filha. Gente, esse fundo tá muito esquisito. É que eu amei esse fundo de universo. Mas talvez daqui a pouco a imagem pode ficar ruim. Mas daí eu tiro ele, tá? Se ficar muito ruim, tá? Então assim, eu consegui um quadro, mas a caneta não está funcionando, então eu queria desenhar, eu queria rabiscar para mim poder explicar para vocês sobre o que acontece com a conexão energética quando a gente pensa em alguém, quando a gente fala em alguém, tá? Então, para mim poder explicar bem explicadinho, para mim poder falar, desenhar, porque eu preciso dessa informação, sabe? Para mim aprender alguma coisa, eu prefiro que as pessoas, se possível, se elas conseguirem desenhar para mim, eu vou conseguir entender com mais facilidade, tá? Eu tenho TDAH, então eu já aprendi alguns truques, né, de como absorver essas informações, e desenho, histórias, músicas, tudo isso ajuda para que eu aprenda mais, para que eu consiga memorizar aquele conhecimento que está sendo ensinado, tá? Então, o que eu quero fazer? Por que eu trouxe o mapa dos hemisférios aqui? Porque, deixa eu aproximar bem, aqui. Vamos lá, deixa eu pegar ele aqui. Cada interseção desse, aqui, por exemplo, nessa interseção, né? Eu tenho conexão para cima, para baixo, para cá, para lá, porque eu não sei para vocês se vai ser direita ou esquerda, então é melhor eu não falar direita e esquerda, tá? Então, só para cima, para baixo, de um lado para o outro. Aqui, vamos fazer de conta que este pontinho de interseção aqui sou eu, tá? Essas linhas aqui, lembra que a gente estudava no colégio, lá no ensino fundamental, que são linhas imaginárias? Então, eu vou sugerir que vocês imaginem essas linhas como sendo linhas de energia, a energia que a gente tem e que a gente emana, que a gente envia, que a gente transmite a partir do momento que a gente pensa, sente ou fala. Então, eu sou esse pontinho aqui. Aí, vamos fazer de conta que eu estou com saudade da minha mãe e a minha mãe mora aqui. Ela está aqui, mesmo que ela não more aqui, ela está aqui. Então, eu pensei nela, né? Já não lembro mais qual dos pontos que eu marquei, né? Eu pensei nela, eu estou aqui. A partir do momento que eu penso nela. Oi? A partir do momento que eu penso nela, se é um pensamento bom, por exemplo, um pensamento de saudade, estou com saudade da minha mãe. Isso é um sentimento bom, né? Então, a energia, ela pode vir por aqui, ou ela pode seguir este caminho, ou até vários caminhos. Enfim, a energia do meu pensamento e do meu sentimento vai chegar até aqui na minha mãe. Então, se for um sentimento bom, a minha mãe vai sentir esse sentimento da minha saudade e é provável que ela lembre de mim, que ela pense em mim, tá? Se eu estiver com um sentimento, um pensamento, se eu estou falando mal da minha mãe, ela vai sentir essa energia que eu emanei através do meu pensamento, da minha palavra e dos meus sentimentos, ela vai sentir esta energia negativa que foi através do que eu emanei para ela, através do pensamento, da fala ou dos meus sentimentos. Então, vamos falar de energia positiva em primeiro lugar, ok?
Eu emanei, eu tô aqui nessa distância e eu emanei, pensei na minha mãe. A partir do momento que eu pensei, eu mandei essa energia. Ela é uma energia que para alguns ela é invisível, para outros ela é visível. Quem tem a mediunidade da visão, algumas pessoas conseguem ver essa, sabe, como se fosse fios desencapados, um atingindo o outro e que dá aquelas faíscas, raios, por exemplo, né? Sabe quando desenha no céu daqueles riscos lindos de uma tempestade, né? Então, tem pessoas que conseguem visualizar essa emanação de energia. Então, vamos pensar o seguinte: se eu estou falando, eu vou usar o exemplo eu, minha mãe, tá? Se eu estou pensando algo negativo dela, se eu estou fazendo alguma crítica, se eu tenho algum sentimento negativo em relação a ela, através dessas linhas, vou ver se eu consigo aqui, isso, através dessas linhas, eu vou emanar energia para ela e ela vai captar essa energia que eu enviei para ela. O que acontece com ela? É uma energia negativa, é uma energia ruim, certo? Então, isso vai desgastar a energia dela. Ela vai perder um pouco da energia que é dela. Por quê? Porque ela está recebendo uma carga energética negativa. A mesma coisa se eu enviar bons pensamentos, bons sentimentos, eu falar bem dela. Ela vai receber uma carga energética positiva. Então, as baterias dela, ela energeticamente, se eu estou enviando para ela esses bons sentimentos, se eu estou falando bem dela, se eu estou pensando bem dela, a bateria de energia dela vai encher, porque energeticamente são vibrações positivas. Por que eu quis trazer esse desenho? Porque foi dessa forma que eu entendi. Depois que me mostraram desse jeito, eu consegui entender, tá? E por quê? Porque às vezes a gente fala tanto, nós terapeutas falamos, e tantos, até cientistas falam, né? Sobre emanação de energia, sobre pensamento positivo, negativo, sentimento positivo e negativo, vibrações positivas e negativas. Mas a pessoa tem dificuldade de imaginar como que é esse negativo. Como que essas informações chegam até mim? Como que essas informações chegam até alguém, né? Então, eu vou chamar de linhas invisíveis. Vou chamar de energias invisíveis. Porque para a maioria ainda é invisível. Lembra que no colégio, quando a gente estudava ali sobre a linha dos hemisférios, né? Que os professores diziam assim, a linha imaginária do Equador, né? Então, todas elas, por que imaginária? Porque era uma forma deles ensinarem para a gente, era fazendo essas linhas e esses rabiscos para a gente entender o que é latitude e longitude. Então, eu estou usando o mesmo exemplo para tentar explicar como que são as nossas conexões energéticas com todos os seres. Mas neste momento eu vou falar só de seres hominal, do reino hominal, homem e mulher, ok? Para a gente entender, né, como emana essas energias, como que é esse movimento invisível para a maioria. Então,
Então, estou tentando explicar o seguinte, que às vezes a gente não entende o porquê que uma hora tu tá muito bem, não aconteceu nada de diferente no teu dia a dia, tá tudo igualzinho. A terça-feira continua sendo a mesma terça-feira que foi semana passada, porque você tem o mesmo ritual, a mesma programação, tá? É levantar, tomar banho, tomar café, ir para o trabalho, ou os afazeres domésticos, enfim. Toda terça-feira a mesma coisa, tá? O que muda? Por que algumas terças-feiras a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está bem disposta, e por que outra a gente parece que levou uma surra, dói tudo é desconfortável, conversar com as pessoas é desconfortável, estar ao lado de algumas pessoas é desconfortável. Por que isso? E por que também, às vezes, a gente tem bons pensamentos em relação a alguém, ou a gente tem boas lembranças em relação a alguém. Gente, como é que tá esse movimento ali atrás? Vocês estão ficando tontos? Porque agora eu comecei a olhar, fica movimentando o tempo todo, né? Não fica parado, né? De repente seria interessante ficar parado, mas ó, não fica, tá mexendo o tempo todo. Eu acho que eu vou tirar esse filtro, não sei se eu consigo tirar, tá, gente? Vou tentar tirar. Ai, eu consigo sim. Deixa eu ver se eu consigo dar Lilo aqui. Escolher o filtro da Lilo, vamos ver como é que ficou. Tá bom, gente? Coloridinho, rosinha da Lilo Stitch. Então, por quê, né? Que às vezes a gente está muito bem e às vezes a gente está muito mal. Porque existem essas conexões. E como a gente está aqui nesse globo terrestre, a gente é esse emaranhado, né? De cada junção. Deixa eu tirar o anel aqui. Cada junção, cada alinhamento que tem, há uma conexão entre todos nós, não só os seres humanos, né, mas entre os minerais, os vegetais, os animais e os seres humanos. Há esta conexão energética, é o nosso campo energético, é o nosso ser energético, é o que a gente chama de ser de luz. E dentro deste ser luz, e ela pode estar miudinha, como ela pode estar tão luminosa quanto o sol, deste do que, a partir do momento que eu canalizo, que eu recebo e que eu transmito, é que eu vou mantendo essa minha luz, essa minha chama gradual, alta ou diminuindo até me sentir fraca, dolorida, indisposta. Tudo isso para dizer o quanto é importante a gente cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente fala de outras pessoas. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu nem estou falando por mal. Eu estou desconfortável aqui, gente, eu tenho que esticar minha perna agora. Como que a gente vai diferenciar se o que a gente está falando, se o que a gente está sentindo, se o que a gente está pensando é bom ou não? Só o nosso coração é que sabe. A gente pode até querer enganar outra pessoa para quem a gente está falando, né? Mas a gente sabe qual é o peso energético que tem aquilo que a gente está falando, sentindo e pensando. Então a gente sabe que se o que a gente está sentindo não é bom, o que eu estou emanando, enviando para aquela pessoa também não é bom e vai chegar naquela pessoa e vai prejudicar ela de alguma forma. Então, o meu despertar, o meu chamar de atenção neste momento é para essa situação, tá? Vamos lembrar o seguinte, que tudo que vai,
volta numa maior intensidade. Em algum momento que eu estou, até porque é um globo, né? Nós estamos dentro de um globo, então ele está nesse circuito ou, né? Assim, e vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, a hora que retornar para nós, também vai retornar numa intensidade maior daquela que eu enviei. Se eu enviei sentimentos negativos, retornarão para mim sentimentos negativos numa intensidade maior. Outra coisa que eu quero chamar a atenção em relação a isso é que muitas vezes, principalmente nessa última década, há mais de 20 anos eu já venho ouvindo falar que a gente viveria como é que eu posso falar para não ser? Que a doença do século, ela seria invisível. A doença do século chama-se depressão. Ela não é algo que tem feridas, né? Não é a mesma coisa que quebrar um braço, uma perna, teu corpo vai ficar cheio de feridas, que às vezes até fica, né? Desencadeia uma outra reação no teu corpo. Mas vamos falar o seguinte, aquela pessoa que todo mundo diz assim, nossa, mas é tão nova, é tão bonita, é tão inteligente, como assim ela está depressiva? Como assim ela não quer nada com a vida? Como assim vive de cama, vive trancada no quarto? Porque a depressão ela é uma doença da alma, gente. Ela é uma doença do corpo emocional que já afetou o seu corpo mental e que está, sim, refletindo no corpo físico. Por isso ela não tem mais disposição, por isso que ela não tem mais alegria, por isso ela não quer mais sair do quarto, ela não tem mais vontade de sorrir, ela não tem mais vontade de viver. Porque o sentimento dela não é mais de alegria, não é mais de vida. Então afetou o mental a ponto dela não conseguir ler, entender, aceitar alguns tipos de tratamento, aceitar algum tipo de conversa ou de terapia que os familiares ou amigos possam estar oferecendo, tá? Então, geralmente são nessas situações que se recorre a algum tipo de medicamentos, né? A maioria das pessoas procuram o medicamento, o fármaco, né? Os alopáticos, mas já temos também os homeopáticos, ou já temos também as terapias, orientais, né? Ou as terapias chinesas, as técnicas chinesas, onde com a acupuntura, a auriculoterapia, ventosa, cone, pedras quentes, enfim, gente, tem uma infinidade, graças a Deus, tem uma infinidade de técnicas de cura medicamentosas que a gente pode sair da medicação alopática. Na impossibilidade de fazer qualquer um tipo desses tratamentos homeopáticos ou terapêuticos, sim, se recorre à alopatia. Porque se é um recurso que foi dado para nos mantermos saudáveis, vamos procurar sim o que nos mantém saudáveis, tá? Agora, se você tem condições de procurar um tratamento homeopático, de buscar um tratamento dessas técnicas orientais, busquem, porque o que acontece com o remédio alopático, né? Ele auxilia para uma situação, mas ele prejudica a outra. Então, e essas técnicas orientais, elas não prejudicam, elas só favorecem. O que acontece? Elas fazem
elas fazem a cura do corpo físico, que é uma cura de dentro para fora, tá? Que vai refletindo no corpo mental e emocional, ok? Por que eu estou trazendo essas informações? Para que a gente cuide da nossa saúde, para que a gente cuide também do tipo de energia que a gente está enviando para as outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que a gente não quer bem. Então é nossa responsabilidade trabalhar os nossos sentimentos para que a gente não prejudique a vida daquela pessoa, se a gente não quer ser prejudicada, porque tudo que vai volta numa intensidade maior. Qual é a outra coisa que eu quero chamar a atenção? E provavelmente em algum momento vocês já devem de ter percebido isso, principalmente quem já trabalha na área da saúde. Os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, não vamos descartar também a parte de medicina, né, enfermagens, mas eu vou falar bastante da linha terapêutica, tá? O que acontece, e isso é porque a gente vem de gerações em gerações nesse looping repetitivo, né, de que até então a gente tinha poucas informações e poucos conhecimentos sobre isso, sobre essa força do magnetismo do pensamento, né? Se eu penso em alguém, eu estou pensando, eu estou emanando uma energia e essa energia vai chegar até aquela pessoa. Porque geralmente a maioria dos terapeutas, e tem muitas pessoas que também são canalizadoras de energia, porém elas ainda não se tornaram terapeutas, talvez elas nunca se tornem terapeutas, isso não significa que elas deixarão de ser canalizadoras de energia, isso não significa que elas não serão curadoras também, tá? Mas o que acontece com a maioria dos terapeutas que já despertaram, né, para esta ferramenta ou para esta oportunidade de se trabalhar e se trabalhando, ajudando outras pessoas também, o que acontece é que a maioria dos pacientes, ou de quem ainda não é paciente, de quem assistiu uma live, de quem assistiu um vídeo, de quem leu algum texto daquela pessoa, gostou daquilo que leu, e daí fica mentalizando, conversando com aquela pessoa, fica mentalizando sendo tratada com aquela pessoa, fica mentalizando estando na presença daquela pessoa e fica emanando para aquela pessoa através do pensamento e do sentimento pedidos de socorro. Vamos lembrar? Eu pensei e senti, potencializou a minha energia que chegou até aquela pessoa. E daí quem é canalizador? Eu sou canalizadora e eu recebo essa carga de informação. É um sentimento, é um pedido de socorro, é um sentimento de dor, de angústia, de tristeza. E, sabe, bateu em mim. Vamos fazer de conta que é só de uma pessoa, que não é de 10 pessoas, 20, 30, 100 pessoas, que é só de uma pessoa. Ok, chegou aquela informação e eu... que pensamento negativo que eu tive agora, que sensação desagradável que eu tive. Ih, show, vai. Aí eu não dou importância para aquilo, tá? Aí daqui a pouco vem uma outra. Só que aqui eu não tratei, porque justamente eu não dei importância. Eu não tratei, eu não busquei averiguar da onde que estava vindo aquele sentimento, aquele pensamento, tá? E daí vem de uma, de outra, de outra, de outra, de outra, e vai ficando à minha volta, aqui no meu campo energético, porque à minha volta, né, existe também um globo de hemisférios, né? E dentro deste globo, eu vou recebendo essas informações energéticas negativas.
E como são de várias pessoas, eu sou uma só. Então, para eu conseguir energia suficiente para tratar essas informações que só estão pensando em mim, sentindo ou que estão falando de mim, eu preciso de uma carga de energia muito grande para conseguir harmonizar tudo isso e emanar neste meu campo energético energias de equilíbrio, energias de harmonia para que eu fique bem. Então é onde muitas vezes nós terapeutas buscamos também outros terapeutas para nos tratarmos, porque um só não consegue socorrer ao mesmo tempo muitas pessoas. Então a gente precisa dessa reposição de energia, a gente precisa que alguém pegue a sua velinha e acenda a chama da nossa velinha, para que a gente fique bem e dê seguimento à nossa existência. Daí, às vezes a gente escuta de forma pejorativa esse comentário assim: ah, mas é seu dever se manter equilibrado, harmonizado. Eu faço por mim, eu procuro fazer por mim. Mas lembra que eu estou recebendo cargas energéticas de muitas pessoas? Então chega algum momento que a minha bateria, ela também vai descarregando, igual o celular que está sendo usado, né? Se o celular está ali paradinho, ele demora para gastar. Seria eu trabalhando a minha energia do meu dia a dia. É como se fosse o celular ali que está ali, não está recebendo ligação, não estou fazendo nenhuma ligação. Mas vamos ao seguinte, eu liguei a internet, eu deixei o Wi-Fi ligado, os dados ligados. Então todas as pessoas que eu faço parte de um grupo, todas as pessoas daquele grupo que começam a enviar informações, que começam a enviar mensagens para aquele grupo, vai descarregando o meu celular. Certo? Porque os dados estão ligados, o Wi-Fi está ligado, a mensagem está chegando. Eu não estou olhando o meu celular, mas a mensagem está chegando. Então, assim eu não estou olhando o meu campo o tempo todo, porque eu estou ocupado nos meus afazeres do dia a dia. Porém, as informações, as mensagens estão chegando até mim. E daí a minha bateria vai descarregando, 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 descarregando. Eu vou me sentindo desconfortável, eu vou me sentindo cansada, vou tendo pensamentos negativos, sentimentos negativos. E por mais que eu tente com as minhas técnicas me harmonizar, me equilibrar, eu não... Como assim eu não estou conseguindo? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo? Por causa daquelas várias informações energéticas que eu recebi. Porque eu faço parte deste globo, porque eu faço parte deste grupo de humanidade, de animais, de vegetais, de minerais, que, além de tudo, ainda recebe influenciação dos astros, do sol, da lua, do vento, da água, do fogo, da terra, da madeira, enfim, de todos os elementos, de todos os seres que habitam. Mas só falando dos seres, homem e mulher, já é uma gama de energia muito grande. E eu desenhando este corpo, né, como um globo à minha volta, e eu estando no centro deste globo, como sendo o globo dos hemisférios, e dentro desse meu hemisfério, que a gente chama de campo energético ou de campo áurico, mesmo eu não fazendo nada, mesmo estando quietinha, eu estou recebendo energia porque eu estou num campo
onde tem vários outros campos e existe conexão entre a gente. E daí por isso que eu usei também o exemplo do grupo de WhatsApp, porque eu posso nem entrar naquele grupo para ler as mensagens daquele dia. Mas a mensagem está ali. Ou seja, eu posso não acessar o pensamento, o sentimento, as palavras que você me enviou, mas está ali naquele meu globo, está ali naquele meu grupo. E daí eu vou descarregando a minha bateria, porque eu não conectei meu celular. O meu celular ele não ficou conectado o tempo todo. Então é isso, é nesse sentido. Eu espero ter me feito entender sobre a importância da gente cuidar com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente fala. E lembrar para vocês o seguinte, gente. Quando vocês pensarem em alguém, que vocês quiserem dizer algo para este alguém, entre em contato, principalmente se for pedido de ajuda, principalmente se for esse pedido de socorro, principalmente se for para dizer assim, por favor, você pode conversar comigo um tempo? Porque daí, gente, eu vou saber da onde que está vindo aquela energia e eu vou dizer, agora eu posso, agora eu não posso, mas eu vou abrir um espaço no meu dia ou na minha semana, eu entro em contato com você e a gente vai conversar sim. Porque daí eu vou saber para onde emanar as energias das técnicas que eu aprendi a canalizar. E daí você não vai estar depauperando a minha bateria. Você não vai estar consumindo a minha energia. E daí eu tenho outra coisa, gente. É tão importante quando vocês têm bons pensamentos de alguém. Não custa nada, gente. Envie uma mensagem para aquele alguém. Diga o quanto vocês têm saudade. Relate as coisas que você, as lembranças que vocês têm. O quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo foi bom para vocês. Porque isso, gente, é como eu colocando o meu celular para carregar. Está carregando a minha bateria. Então essas informações, quando são boas energias, quando são boas lembranças, quando são boas palavras que vocês emanam para alguém, vocês não vão estar prejudicando aquela pessoa, vocês vão estar ajudando. E às vezes tudo que a pessoa precisa ouvir de alguém é dizer, que saudade que eu senti de ti. Olha, eu estava lembrando daquilo que que aconteceu com a gente, daquela brincadeira que a gente fez, ou daquele momento que a gente estava lá, foi tão importante, foi tão bom, e me deu uma saudade de você. E isso pode ser aquela energia que está voltando para aquela pessoa, porque ela recebeu um monte de outras energias daquelas outras pessoas que estavam enviando pedidos de socorro, que estavam enviando energias de críticas, pensamentos negativos, palavras negativas, sentimentos negativos. Então é isso. Eu desejo realmente que eu tenha me feito entender e que esse vídeo percorra este planeta para que as pessoas consigam entender a importância de cuidar do que elas estão emanando para as outras pessoas. Ok, gente? Beijo no coração de vocês. Arroda Marruá, gratidão da Teri e hasta la vista, baby.